Eu quero convidar você, nesta manhã, para uma palavra diferenciada. É uma palavra que talvez exija de você um acompanhamento, um raciocínio lógico. E é por isso que eu preciso da sua atenção. O tema nesta manhã é armados e perigosos. Armados e perigosos. É isto que eu sou, é isto que você é. Então, portanto, nesta manhã eu quero a sua atenção para que nós possamos juntos meditarmos nesta palavra. Nesta palavra nós abordaremos alguns temas que o apóstolo Paulo nos apresenta baseado no livro de Efésios. Só que antes do livro de Efésios, antes que o apóstolo Paulo recebesse a visão para nos apresentar a armadura de Deus, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada como palavra de Deus, antes que o Espírito Santo visitasse o apóstolo Paulo e revelasse a ele esta palavra para nós, tem uma história antes disto. A história que começa antes do Éden. Então, é sobre isso que iremos falar. Passaremos pelo Éden, passaremos um pouquinho pela saída do povo do Egito, abordaremos algumas situações no livro de Gideão, na história de Gideão, falaremos um pouquinho sobre o Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Tem tudo a ver com esta chamada do apóstolo Paulo. E para iniciarmos esta meditação, eu quero convidar você para que você veja este vídeo de 30 segundos, para que este vídeo fale um pouquinho com você sobre este tema, armados e perigosos. Pixel Preacher. Gostaria que a mídia colocasse, por gentileza, o vídeo novamente e congelasse naquele versículo inicial. Por quê? Porque aquele versículo, este versículo aqui, ele tem um diferencial. Este versículo, ele é o mais próximo da Septuaginta, o mais próximo do grego original, que deu origem às nossas versões latinas e portuguesas que nós conhecemos hoje. Portanto, este versículo de Efésios 6:12, e você pode, se você tiver a sua Bíblia, pode abri-la, e este versículo é a base, é o fundamento do que iremos falar aqui hoje. Diz assim: pois o nosso combate não é. O apóstolo Paulo recebe do Espírito Santo uma visão extraordinária, e o apóstolo Paulo escreve este quadro todo este texto, todos estes versículos, este parágrafo, não apenas em um dia, não apenas em uma semana, mas o Espírito Santo visita o apóstolo Paulo por várias vezes, e o apóstolo Paulo começa então a refinar, a afinar, a tornar claro o que Deus gostaria de revelar a ele, para que ele revelasse a mim e a você. Portanto, nosso combate, olha, isso aqui está no tempo presente, é o nosso combate, é o seu combate, é o meu combate. Não existe neutralidade no reino de Deus. Se o irmão puder abaixar um pouquinho o microfone, não existe neutralidade no reino de Deus. Se você é servo de Deus e acha que a vida cristã é uma vida neutra, você está enganado, equivocado. Por isso, nós estamos aqui e estamos armados e somos perigosos no mundo espiritual. Por quê? Volta lá a tela, irmão, por favor, deixa lá. Por quê? Porque o combate que nós experimentamos é um combate real. Acredite você, creia você, visualize você ou não, este combate é um combate real. É um combate acirrado, é guerra, é batalha espiritual, dia após dia. Nosso combate não é contra seres humanos. E ponto final. Aqui poderia colocar um ponto final.
Às vezes nós nos equivocamos e tentamos rebater, tentamos persuadir, tentamos ir contra nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, ou de faculdade, ou de ministério. Mas o fato é que o Espírito Santo mostra ao apóstolo Paulo claramente que a nossa guerra, a sua luta, a minha luta, a nossa batalha nunca foi, nunca será contra seres humanos. Quando você entende isto, você continua armado e perigoso, mas contra as hostes espirituais. E aí você não tem embates contra os seres humanos, contra aquele que está próximo de você. E é isso que devemos evitar. E aí o apóstolo Paulo continua, mas a nossa batalha, o nosso combate é contra as forças espirituais do mal. Aqui nós temos dois mundos, o mundo físico, o mundo terreno, o mundo humano. O mundo a qual a emoção é aflorada, o mundo do dia a dia, o mundo dos projetos, dos planos, o mundo das frustrações, o mundo em que nós tentamos sobreviver. Mas o fato é que acima deste mundo, ou paralelo a este mundo, existe o mundo espiritual, e no mundo espiritual é que de fato as batalhas acontecem. No mundo espiritual é que de fato a hoste satânica, os demônios, a potestade se manifesta contra a minha vida e contra a sua vida. E é contra este mundo, é neste mundo que precisamos habitar espiritualmente. Por quê? Porque este mundo, ele é composto pela maldade. Não há benefícios no mundo espiritual, cujo a maldade é atuada pelos principados, pelas autoridades e dominadores deste mundo tenebroso. Você precisa compreender que este mundo é real. E este mundo espiritual, ele é organizado com um único propósito: destruir a igreja de Cristo. Com um único propósito: desvirtuar você da vontade de Deus. E este mundo é tão organizado que o Espírito Santo mostra ao apóstolo Paulo e diz: olha, Paulo, este mundo, diga à igreja que este mundo do mal, esse mundo espiritual, ele é organizado por principados, demônios que literalmente direcionam nações. Se nós estudarmos a história da nossa nação, nós sabemos que existe um principado que é o principal organizador da maldade nesta nação. Por isso, nós somos um país tão rico e tão pobres ao mesmo tempo. Por isso, nós temos um país que tem uma cultura extraordinária, mas tão pouco tem um povo que muitas vezes é desaculturado. Por isso, nós temos uma desigualdade social tremenda. Por quê? Porque os principados, as autoridades e os dominadores deste mundo tenebroso agem seriamente. Mas por quê? Por que nós devemos entender que estamos armados e somos perigosos? Por que Deus nos torna assim? Por quê? Qual é o propósito de Deus em nos capacitar para uma batalha espiritual? Tudo isso começou, alguns dizem que antes do Éden, o anjo de luz. Quando nós olhamos ali em Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, o anjo de luz, aquele que servia ao Todo-Poderoso, ele se rebelou, ele desejou ser como Deus, e ali algo diferente aconteceu. Veio um julgamento, uma condenação ao Satanás, ao anjo de luz, que a Septuaginta vai traduzir como sendo Lúcifer. Alguns dizem que esta batalha cósmica, que esta batalha celestial aconteceu antes que o Éden fosse formado. Outros afirmam que aconteceu provavelmente no segundo ou no terceiro dia. Mas enfim, isto não altera. O fato é que Satanás, Lúcifer, desejou ocupar o trono de Deus, e então a condenação justa veio para Lúcifer. E naquele momento começa uma grande batalha. E a primeira atuação de Satanás foi no Éden, desvirtuando o propósito de Deus em Adão e Eva.
Adão e Eva, infelizmente, deram ouvidos à voz de Satanás e desobedeceram à voz de Deus. E nós passamos então a experimentar o mundo do pecado, o mundo tenebroso, o mundo de batalha, o mundo de guerra. Passamos a sofrer, passamos a angustiar, passamos a distanciar-nos de Deus. E Satanás desde então vem trabalhando intensamente contra o projeto, contra a coroa da criação de Deus que somos nós. Mas naquele momento em que Satanás tentou ser igual a Deus, Satanás recebeu 4 condenações. E estas 4 condenações vale a pena ser mencionada. Por exemplo, ele recebeu a primeira condenação a respeito da sua rebelião. Ezequiel deixa isso muito claro. Recebeu também a segunda condenação, que foi a condenação que manifestou o Calvário. Satanás não esperava que o Calvário trouxesse o poder, a autoridade, a autonomia espiritual que trouxe. Jesus Cristo literalmente abriu as portas do inferno e dominou a morte e entregou à igreja a chave da vitória. E Satanás foi condenado ali. Quando Satanás foi condenado lá no Calvário, Satanás com seus demônios, com os principados, com a potestade, começa agora a compreender que o tempo dele está escasso. Por quê? Porque Apocalipse mostra a terceira e a quarta condenação. A terceira condenação é a condenação do milênio, que está em Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 13. E a quarta condenação, a condenação final no lago de fogo, Apocalipse 20, 10. E este texto eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. E Mateus 25, 41 e Apocalipse 12, 12. Vamos passar por estas passagens bem rapidamente para que você entenda o motivo pela qual nós estamos em constante batalha. Apocalipse 20, 10 diz assim a palavra de Deus. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde os monstros e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Esta é uma razão muito clara pela qual Satanás sabe que os momentos finais dele já está prestes. Agora veja comigo Mateus 25, 41. Veja o que diz esta palavra. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Esta é outra razão pela qual nós vivemos a batalha. A última referência desta condenação final no lago de fogo e inferno está em Apocalipse capítulo 12, versículo 2. Portanto, o céu e todos vocês que nele vivem, alegre-se mais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso. Por quê? Porque sabe que o tempo somente lhes resta um pouco de tempo para agir. É claro que com estes textos nós entendemos que Satanás, a hoste demoníaca, declarou uma guerra implacável, uma batalha implacável contra o plano e o propósito de Deus. E quando o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo esta dimensão espiritual, o apóstolo Paulo entende que esta batalha, ela precisa de algo especial, que esta batalha, ela só é vencida pela mão do Todo-Poderoso sobre a minha vida e a sua vida. Outra característica que o apóstolo Paulo recebe de Deus é que esta indumentária para a batalha, ela não é para os dias do apóstolo Paulo, mas ela é para a igreja atual, para a igreja contemporânea, nos últimos momentos, nos últimos dias, os últimos segundos, que a opressão seria tão intensa que muitos de nós não suportaríamos. E a Bíblia deixa isso muito claro. Talvez você não compreende o porquê que você desperta pela manhã cansado.
Talvez você não compreenda o porquê que depois de um final de semana, quando é segunda pela manhã, nós acordamos exaustos. Meu Deus, parece que eu não descansei. Parece que o meu corpo ainda está muito pesado. Existem algumas razões por que isto acontece, mas a principal dela é exatamente porque eu e você vivemos em uma batalha tremenda, uma batalha forte. E alguns de nós às vezes não compreendemos isto, e nem entendemos isto, e nem procuramos entender. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui, em nome do general dos generais, em nome do Senhor dos senhores, em nome daquele que é o Deus da batalha, aquele que vence todas as batalhas, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui nesta manhã para afirmar a você de que você está armado e que você é perigoso para o mundo espiritual. Isto é dom de Deus, é maravilhoso isto. É maravilhoso isto. Isto não depende de mim, não depende de você. Mas você precisa conscientizar que esta guerra existe. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando você fez isso, você declarou guerra ao seu inimigo. Você disse, olha, viro as costas para Satanás e agora sirvo a Deus. E quando você fez isto, toda a hoste satânica, o inferno se abriu e os demônios foram mobilizados para lutar contra a sua vida. E é por isso que o novo convertido experimenta aquela fase, poxa vida, minha vida estava tão tranquila, e agora os meus amigos afastaram de mim. Olha, eu já não sei mais se continuo na igreja ou se continuo no mundo, porque depois que eu aceitei a Jesus, virou uma confusão a minha vida. Eu me lembro quando era criança, com 7 anos de idade, aceitei a Jesus Cristo numa escola bíblica dominical da Igreja Batista, com um professor excelente que me fez o convite para entregar a minha vida a Jesus. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, chegando em casa com apenas 7 anos, eu comecei a ouvir a retaliação da minha própria família. O meu próprio pai dizia, olha, agora você é um crentezinho safado. Agora você é um crentezinho mentiroso. Então agora você está indo na igreja dos crentes. E com 13 anos eu tive que fugir de casa porque a opressão era tão grande. Não apenas pelo meu cristianismo, mas pela criação paterna. Ou seja, você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, prepare-se para a batalha, prepare-se para a guerra, esteja vestido da armadura que o Senhor propõe, que o Senhor coloca à sua disposição. Mas isto não é tudo. Outra situação que faz com que Satanás se levante contra você é que você, aceitando a Jesus, você se propõe a seguir o plano de Deus. E é isso que acontece com você, comigo, com todo servo de Deus na face da terra. Aceitamos a Jesus e então nós estendemos as nossas mãos e nos disponibilizamos a sermos usados pelo Senhor. Alguns de forma mais intensa, outros de forma mais amena, mas não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe neutralidade na vida cristã. Não existe, nunca existiu e nunca haverá. Você pode ser um soldado que está um pouco tranquilo, mas você faz parte de um exército. Você pode ser um soldado que está na frente da batalha em oração, em leitura bíblica, em comunhão com Deus, mas tenha consciência que não existe neutralidade, porque você entregou a sua vida para seguir a direção de Deus, e Satanás se movimenta para tirar e roubar isto de você. Algum tempo atrás eu tive o prazer de acompanhar um tenente-coronel, que era responsável por um batalhão em Curitiba. Aquele tenente-coronel é servo de Deus, era servo de Deus, porque já está com o Senhor. Ele disse, Edmar, hoje vou levar você para ministrar no batalhão. E eu não tinha dimensão desta questão de hierarquia no contexto militar. Quando nós chegamos no batalhão,
O refeitório tinha, acho que mais ou menos uns 300 oficiais, só os oficiais naquele lugar. E quando nós chegamos, todos se levantaram e colocaram continência e desejaram bom dia ao tenente-coronel. Bom dia, coronel, numa só voz. E eu estava atrás daquele tenente-coronel, me senti extremamente protegido, porque eu falei, poxa, esse homem é autoridade. E todos ficaram em posição de continência e esperando o coronel dar a ordem. Aí ele deu uma palavra de ordem, eles sentaram e ele me apresentou e disse, agora todos irão ouvir o Edmar. E aí eu me senti à vontade, ministrei a palavra de Deus porque estava seguro naquele ambiente. O fato é que neste contexto de servir ao Senhor, nós temos não apenas um tenente-coronel, nós temos não apenas um coronel, nós temos não apenas um general, mas nós temos ao nosso lado aquele que dá ordem ao mundo espiritual, que dá ordem aos demônios. Ele é o general dos generais e ele diz para você, vai e fala, porque eu já dei ordem ao mundo espiritual. Oh, nós somos armados e perigosos. Nós somos armados e perigosos. Quando o general dos generais chega, tudo para e você tem autonomia. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque nós obedecemos ao chamado de Deus. Nós obedecemos à vontade de Deus. E se obedecemos, tudo isto acontece. Mas esta questão de sermos e estarmos envolvidos numa batalha não começou ontem, não começou agora, não começou o mês passado, quando Deus propõe a tirar o povo do Egito. Deus olha para aquele povo, lembrando a você que a promessa foi feita a Abraão, Isaque, Jacó, que agora recebe um novo nome, Israel, desce para o Egito, 70 pessoas, e com o passar dos anos, 300 anos depois, mais de 1,5 milhão de pessoas estavam ali no Egito, e Deus levanta Moisés e diz, Moisés, agora é a nossa vez, vamos libertar este povo. E Deus olha para aquele povo que era escravo, mas Deus olha para aquele povo com um olhar de general. Deus diz, aí está o meu exército, aí está o meu exército. E quando estava lendo esta palavra por várias vezes, eu tentei compreender o que Deus estava querendo dizer com uma multidão de escravos, mas pela fé, pelo propósito divino, pela autoridade do general dos generais, Deus já estava observando um grande exército. E veja comigo Êxodo capítulo 12, versículo 11. Veja o que diz aí esta palavra. Êxodo 12, 11. Já vestidos, olha só, o apóstolo Paulo recebe do Espírito Santo um upgrade do soldado de Cristo. Aqui Deus diz, olha, Moisés, o povo já está vestido, calçados, e segurando um bastão. Ou seja, vocês são escravos, mas a mentalidade de vocês é uma mentalidade de soldados, de lutadores, de guerreiros. E vocês sairão agora do Egito, eu irei à frente de vocês, abrirei o mar vermelho, colocarei a coluna de sol, colocarei a nuvem, eu estarei realizando milagres, eu irei providenciar o maná, eu irei enviar a carne com abundância, eu levarei vocês à terra prometida, mas é necessário que vocês marchem, que vocês peguem agora o calçado de vocês, o bastão de vocês, a vestimenta de vocês e acelerem. Mais uma vez eu volto a repetir, não existe neutralidade no reino de Deus. E ninguém é forte o bastante para lutar as suas guerras sozinho. Você e eu não estamos sozinhos. Mas é necessário que você tenha consciência disto.
É necessário que você entenda plenamente, que as suas habilidades cognitivas compreenda que esta guerra, que esta batalha, que esta luta, ela é impossível ser vencida sozinho. Sabe por quê? Porque nós, eu, você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que foi comprado, lavado e remido, nós dependemos, andamos, vivemos pela graça do Senhor, conforme Efésios 2, 8 e 9. Veja esse texto, tanto que ele é impactante. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça de Deus, vocês, eu, você, somos salvos por meio da fé. E isto não vem de você. Isto não vem de você. Mas é um presente de Deus. É um presente de Deus. Isto é graça vezes graças. É a manifestação do amor, da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, se eu e você somos servos de Deus, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Filipenses 4,13. Veja o que diz Filipenses 4,13, que todos nós conhecemos. Olha aí o que diz. Com a força que Cristo me dá. É com a força que Ele te dá. Você não pode ser um servo sozinho. Você não pode ser um soldado só. Mas com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. E aqui é qualquer situação mesmo. É qualquer situação mesmo. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de comprar uma caminhonete. E nós fomos visitar o nosso sogro. Meu sogro. Pai da Daniela. E nós estivemos ali um tempo e quando saíamos, entramos dentro do carro, eu e o Lucas, e em coisa muito rápida, apareceu um rapaz com uma arma e colocou na cabeça do Lucas. Perdeu, não desliga a caminhonete, vou levar. Olha, se você me mover, eu vou atirar na cabeça do seu filho. Eu falei, não precisa, o carro é seu. Só deixa eu sair do carro, o carro é seu, deixa o meu filho em paz. Mas em oração eu comecei uma batalha espiritual de milésimos de segundo. E isso é importante que você saiba, sabe por quê? Porque Deus não se atém ao tempo. Milésimos de segundo para Deus. Ontem o pastor Alfa manifestou uma visão extraordinária do arrebatamento. Em milésimos de segundo, Deus faz um novo mundo. E na minha oração, em milésimos de segundo, eu disse, Senhor, o que eu faço, Pai? Tenha misericórdia. E o Senhor me disse, te darei o livramento. E eu falei para aquele moço que estava com a arma na cabeça do meu filho, eu disse, olha, calma, eu vou sair do carro. Só que ele estava sozinho e ele falou que ia dar a volta no carro e vir pegar a direção. Aí eu, imprudentemente, ou não sei, pela fé, eu entendi a voz de Deus, é uma caminhonete, um motor turbo, um negócio assim que anda pra caramba, não tinha nenhum carro na frente. O Senhor falou, quando ele estiver na metade do carro, você acelera. Meus irmãos, eu acho que aquela caminhonete nunca levantou a dianteira igual ela levantou daquela vez. Que eu pisei assim, a bicha fez um urro e acelerou, e o cara ficou lá para trás, vou pegar, não pegou, e graças a Deus até hoje, não vi mais ele. O fato é que você e eu não estamos sozinhos na batalha. O Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos fortalece, conforme Filipenses 4,13. Tudo nós podemos, mas nós podemos por quê? Porque somos servos, soldados valentes, e Ele habita em nós.
Ele habita em nós, Ele nos aponta a solução, Ele é o nosso general dos generais, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, em todo o tempo, e é por esta razão que a nossa batalha não é nossa, mas é do Senhor, que vive e reina para sempre. Eu estava voltando dos Estados Unidos e eu voltei de carro, eu trouxe um carro que na época era um carro diferente aqui para o Brasil, e chegando na Colômbia, ao atravessar o canal do Panamá para a Colômbia, a alfândega colombiana me prendeu. Falou, não, esse carro vai ficar aqui, vai ficar preso, ele não tem número de motor e você não vai levar esse carro. Eu falei, mas não tem, nos Estados Unidos não tem, carro não tem número de motor, naquela época não tinha, hoje eu não sei como é, mas enfim, me levaram preso. E eu fiquei preso ali por algum período, um dia e pouco. Aí o agente alfandegário chegou e me disse, olha, eu só posso te libertar se você for lá no local onde fica todos os agentes alfandegários e provar que você de fato é crente, que você está falando que você é crente, que você é servo de Deus. Então você vai ter que ir lá e provar para nós que você é crente. Eu falei, isso é muito fácil, né? Muito fácil pregar em espanhol para mais de 60 pessoas, autoridades, mas fui orando e pedindo direção de Deus. Quando chegou ali, ele deu uma risada no meio de todo mundo e falou, olha, tem um brasileiro aqui que está com um carro assim. Aí contou a história que o carro não tinha número do motor e que era um carro americano e que eu estava pensando que eu ia levar ele para o Brasil e etc, etc. Mas eu fiz um desafio para ele, se ele realmente é crente e pregar para nós aqui, nós vamos liberar ele, com um carro e tudo. Meus irmãos, eu peguei a minha Bíblia Thompson, aquela antiga, que parecia um livro, aquelas mais antigonas, né, grande mesmo, e falei, Jesus, o Senhor está comigo e é agora. E hermanitos, em nome de Jesus, eu venho aqui nesta manhã a falar de Jesus para ustedes. Porque Jesus ha morrido na cruz del Calvário e has dado a vida por todos vocês, derramou o sangue para limpar de todos os pecados. Naquela época eu falava melhor espanhol. Mas, irmãos, eu preguei uns 5 minutos. E aí o rapaz falou, pode parar, que senão você vai acabar convertendo a gente. Vai embora, está aqui os seus papéis e vai embora. Ele estará conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós somos armados e perigosos, sabe por quê? Porque nós pertencemos ao exército, nós pertencemos ao general dos generais, ao Senhor dos senhores, que tem tudo, absolutamente tudo, sob o seu controle. Mas tem uma outra cena que me faz lembrar e que eu quero compartilhar com vocês aqui. É aquele caso de Gideão. Gideão recebe o chamado de Deus, e neste chamado, Deus fortalece Gideão. Deus orienta Gideão e fala, Gideão, você é um valoroso, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito para você. E Gideão faz o mesmo que nós fazemos, aliás, Gideão fez o mesmo que nós fazemos hoje. Senhor, desculpa, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não consigo falar, eu não consigo expressar. Não, Senhor, eu não posso fazer isto. Sabe, Senhor, eu vou fazer prova aqui, ver se realmente é o Senhor que está falando. E Deus foi tão paciencioso com aquele moço, Deus teve tanta tolerância com Gideão, que deu a Gideão sinais adequados e deu a ele um grande exército. Este exército era composto de 32 mil soldados. 32 mil soldados. Gente, muita gente. Absurdamente um número extraordinário. Mas Deus diz a Gideão, Deus orienta Gideão e fala, Gideão, é muita gente. É muita gente, mas 32 mil contra 185 mil, 175 mil,
Não é muita gente, Senhor. E Gideão diz, é muita gente. E aí Deus dá ordem a Gideão e diz, olha, Gideão, fale aos medrosos, aos covardes e aos tímidos que voltem para casa. Talvez se hoje nós estivéssemos entre esses 32 mil, talvez nós voltaríamos para as nossas casas. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá razão, ele nos dá 6 razões suficientes para que nós não sejamos tímidos, para que nós não sejamos medrosos, para que nós não sejamos pessoas inseguras, para que nós não sejamos covardes. E aí, o Apocalipse, o apóstolo João, em seu escrito no capítulo 21, versículo 8, olha o que ele diz. Olha o que ele diz para complementar esta palavra de Gideão. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar destas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Veja como começa o versículo: os covardes, os medrosos, os traidores. É claro que eu e você não pertencemos a este grupo de pessoas, mas fica o alerta, é importante que você compreenda que você está armado por Deus e você é poderoso e que você é forte, mas por quê? Porque o poder do Senhor atua em você. Então não volte para casa, não volte. Não volte, não desista do propósito que Deus tem para você. Deixe de lado, abandone toda a covardia, abandone todo o medo, abandone toda a timidez. E quando o Senhor dos Senhores der a ordem, você diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não tenho coragem, mas o Senhor me encoraja. Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor é a fonte da minha força. E eu irei, porque o Senhor está mandando que eu vá. E é muito simples. Nós não estamos falando aqui de uma batalha sangrenta, que você tenha que arrancar a espada, ou a arma, ou a metralhadora e assassinar alguém. Nós estamos falando de uma oração, nós estamos falando de alguém estendendo as mãos, nós estamos falando de um levantar de mãos, nós estamos falando de os distribuir de um folheto, nós estamos falando de uma palavra viva, uma palavra de esperança. Na sexta-feira, nós organizamos para ir para o congresso, sair daqui meio-dia. E quando eu estava no devocional, o Senhor me disse: olha, hoje você vai visitar a UTI de um irmão da igreja. Aliás, visitar a UTI onde está um irmão da igreja internado. Eu disse: Senhor, hoje é o dia do congresso, eu vou trabalhar até meio-dia, e de lá pegar a esposa e nós vamos para o congresso. E o Senhor disse: você vai visitá-lo? Você vai levar o óleo e vai orar e ungí-lo, porque ele está com a infecção e ele está orando, pedindo alguém para ir lá visitá-lo. E ele é meu servo. E sabe aonde que era o hospital? Sabe onde que é o hospital? Lá no centro de São Paulo. Ali, na Liberdade, pertinho ali, uma muvuca, sexta-feira. Eu disse: Senhor, não dá tempo. Não dá tempo. O Senhor disse: pega uma moto. Eu falei: Jesus, moto? Certeza, Senhor. Aí entrei no aplicativo lá e não permite moto em São Paulo. Eu falei: Senhor, não permite moto em São Paulo, não vai dar tempo de ir de carro, Senhor. E o Senhor falou: eu vou arrumar um motoqueiro para você. Chama um motoqueiro para São Caetano. Eu falei: meu Deus do céu, que teimosia da minha parte. Enfim, apareceu o motoqueiro. Quando o motoqueiro chegou aqui, eu falei: olha, meu irmão, eu tenho uma proposta para você. Você precisa me levar no hospital, no centro de São Paulo. Eu vou te pagar, você vai me levar, eu vou lá orar. Eu sou pastor, preciso ungir uma pessoa e você vai me trazer aqui de volta. Aí ele tirou o capacete, aquilo me chamou a atenção. Ele tirou o capacete e falou assim: rapaz, é de Deus, porque eu sou desviado, eu preciso ouvir a voz de Deus, vamos embora. Falei: meu Deus.
Irmão, fui evangelizando o motoqueiro e voltamos falando que ele iria voltar para a igreja, porque a sua família toda serve ao Senhor e ele estava desviado. Falei, Senhor, tá bom, tá bom. Quando cheguei ali naquela UTI, orei pelo irmão, nós choramos juntos e ele falou, pastor, eu estava orando pedindo a Deus que mandasse alguém aqui agora. Quando eu terminei de orar, o Senhor chegou. Eu falei, amém, 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 amém. É disso que eu estou falando, não estou falando de uma batalha sangrenta. Quando o Senhor te mandar, apenas obedeça, porque Ele já preparou o caminho para abençoar outras pessoas. Apenas obedeça, obedeça, sabe por quê? Porque você é armado e perigoso, e quando o general dá a ordem a seu respeito, ele para tudo e abre o caminho para você executar o que ele quer que você execute. Saia todo medo, saia toda timidez, saia tudo aquilo que é covarde. E Gideão continua, e Gideão então recebe de Deus, e Deus fala, ainda é muita gente. Gideão, você precisa agora entender que existem algumas pessoas desatentas, desligadas no meio de vocês. E de fato existiram mais 19 mil pessoas que estavam desligadas, desatentas. E às vezes nós também fazemos parte deste grupo de pessoas desligadas e desatentas em relação a esta armadura de Deus. Mas hoje, agora, nesta manhã, o general dos generais trouxe você aqui, e você que está nos acompanhando online, ele está dizendo, esteja alerta, atento. Por quê? Porque você faz parte dos 300 valentes, você faz parte do exército que foi conquistado lá na cruz do Calvário. Você tem uma marca, você tem um nome, você tem um dono, e você precisa compreender que este dono usa você de forma exponencial. Exponencial. De forma extraordinária, de forma que você não compreende. E agora, voltemos então ao centro desta mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 10, ao versículo 18. Para terminar, tornem-se, olha só, tornem-se. É um ato contínuo, um ato contínuo. Não existe neutralidade no reino de Deus, é contínuo. Tornem-se cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Diga adeus à covardia, diga adeus àquilo que você tem medo, diga adeus à falta de fé. Mas você e eu estamos sendo desafiados nesta manhã para vivermos uma vida cada vez mais forte, vencendo em Cristo Jesus, vencendo por meio de Cristo Jesus, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Grande poder. Você tem dimensão do que significa este grande poder? Eu não tenho. Mas eu posso entender que este poder é o mesmo poder que criou as centenas de galáxias com milhões de estrelas cada galáxia. Este mesmo poder é o poder que fez com que a terra se tornasse maravilhosa e, não sendo suficiente, fez o Éden para nos receber. Este mesmo grande poder é o poder do Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, o onipresente, o alfa e o ômega, o início, o meio e o fim, que se estabelece através do verbo, se faz carne, manifesta-se como homem, sendo Deus, e mostra a nós a realidade espiritual, abre os nossos olhos e nos enche de promessas, e diz, olha, muito em breve a trombeta há de soar e você irá comigo. Este é o poder de Deus. Este é o poder de Deus. Continua. Vista-se de toda a armadura. E aqui existe uma grande dificuldade, porque muitos de nós não vestimos toda a armadura. Muitos de nós
optamos em usar apenas parte da armadura que Deus nos dá. Mas nós precisamos usar toda a armadura para que fiquemos firmes contra as armadilhas do diabo. Versículo 12. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. É Deus quem dá esta armadura. A armadura, ela é de Deus. Mas Ele dá esta armadura para você. E preste atenção aqui, esta armadura não é uma armadura de forma, para todos de igual forma. Esta armadura é uma armadura personalizada, é uma armadura única, exclusiva, é uma armadura celestial, preparado exclusivamente nos mínimos detalhes para você. Pegue esta armadura, por quê? Porque quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, e nós estamos enfrentando as forças do mal, a igreja contemporânea, se você não sabe, 99% das profecias bíblicas já se cumpriram. Se você não sabe, o arrebatamento falta segundos para acontecer. Portanto, estamos enfrentando as forças do mal, mas se nós usarmos a armadura, nós iremos resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, continuaremos firmes sem recuar. Versículo 14. Portanto, estejam preparados. Estejam preparados. Estejam preparados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus irá revestir você agora. O Espírito Santo de Deus irá mudar a sua perspectiva cristã. O Espírito Santo de Deus irá dar a você, de forma muito especial, o entendimento sobre esta armadura. Veja só, esta armadura, ela recebe o upgrade de Isaías 52 e Isaías 59. O profeta Isaías já falava sobre esta armadura, mas o apóstolo Paulo recebe a visita do Espírito Santo e então esta armadura aparece para que nós possamos usá-la. E vamos dar uma olhada nesta armadura bem rápido para que eu e você possamos entender. O primeiro desafio que Deus coloca para nós, para que eu e você possamos compreender, é o cinto. Este cinto é impressionante, sabe por quê? Porque esse cinto é o cinto da verdade. É a verdade. Esta verdade, ela nos tem estabelecida, ela é estabelecida, do início ao fim. Ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade que vem de Deus. E esta verdade, ela gera firmeza, ela gera santidade. E esta verdade, ela não apenas gera firmeza, como gera santidade, mas esta verdade que vem de Deus, ela gera eternidade. O que significa isso? Significa que quando eu e você optamos por usar o cinto da verdade, nós estamos confessando, estamos praticando, estamos vivendo o sacrifício do Calvário, estamos vivendo a ressurreição e estamos vivendo também a eternidade. É por esta razão que nós precisamos sim usar o cinto da verdade. Mas alguns de nós, sabe o que nós fazemos? Impressionantemente, nós optamos por usar um cinto diferente. Ah, não, o cinto da verdade é muito difícil de conseguir. Eu quero usar um cinto normal, quero aparecer para a sociedade. Eu quero usar um cinto que não me dê trabalho. Só que este cinto não te leva à eternidade.
Um pé no inferno e um pé no céu não te leva à eternidade. Um pé no pecado e um pé na santidade não te leva à eternidade. O profano e o sagrado não se misturam. Portanto, o cinto que você deve usar é o cinto que o Todo-Poderoso, o general dos generais, tem para você, que este cinto te dá firmeza, te dá segurança e este cinto te leva à eternidade. Você não tem o direito e a autonomia como soldado do Senhor, como guerreiro de Deus, de escolher o seu próprio cinto. Até porque você não tem capacidade para esta verdade, nós não temos. Então, hoje, agora, o Espírito Santo de Deus vai tirar de você este cinto que você escolheu, que não é o dele, que não é a verdade, e ele vai colocar em você uma nova roupagem, uma nova firmeza. O Espírito Santo de Deus vai apertar você de tal forma que a couraça será justa, que o escudo da fé será maleável para usar, e de que você terá como colocar a espada neste cinto, e você dependerá de Deus. Por quê? Porque você foi revestido pelo cinto da verdade, e você está indo para a eternidade, não para o inferno. O Senhor fará isto com você. Chega de meio termo. Chega de meio termo. Este cinto é providência divina para todos nós. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, só o cinto da verdade não é o suficiente, porque a batalha é tremenda, a batalha é ferrenha, a batalha é ardorosa. Use também a couraça da justiça. E esta couraça da justiça, ela tem uma característica muito especial. Esta couraça da justiça, ela protege de forma muito potente os nossos principais órgãos. Dela depende a vida do soldado. Dela depende a proteção. E essa couraça da justiça de Deus, no original, ela traz a ideia de condição moral e espiritual. O que significa isto? Que eu e você recebemos da parte de Deus, da parte daquele que nos criou, recebemos da parte dele condições para trilharmos uma vida cristã que esteja revestido com a justiça de Deus na perspectiva moral e espiritual. Deixa eu citar um exemplo para você, para melhorar esse entendimento. Há pouco tempo, eu ouvi de uma família que o pai era pastor, mas que era também um abusador da filha. Há pouco tempo, eu ouvi de uma família que o marido era pastor, mas era uma pessoa agressiva que batia na esposa à frente de uma igreja. Há pouco tempo nós ouvimos relatos de um professor de escola bíblica dominical que aproveitava os intervalos numa igreja pequena para abusar de crianças. Pessoas como estas não são pessoas revestidas desta couraça da justiça, mas são endemoniados, são pessoas direcionadas por Satanás, são pessoas imorais, são depravados, e eles estão condenados a perecer para sempre no inferno. São lobos vestidos de ovelhas, e é por esta razão que você e eu devemos entender que esta couraça da justiça, ela traz para nós retidão moral, retidão espiritual. O que é pecado, e não temos autonomia para nos envolver com o que é profano. Não temos autonomia, não temos autonomia. E aí alguns de nós, muitas vezes, estes profanos endemoniados, colocam uma couraça toda brilhosa, toda chamativa,
toda atenciosa, que chama a atenção, que brilha, que parecem estrelas errantes, que são falsos mestres, que levam o povo de Deus a perecer, a sofrer e a ir para o inferno. É triste saber que pastores que ministravam a palavra de Deus, hoje abrem as portas para as orgias satânicas. É triste saber homens de Deus que antigamente usavam a couraça da justiça com a moral e a integridade vinda de Deus, mas hoje brilha como estrelas errantes, e isto tem um único destino: é o inferno. É o inferno. O Senhor hoje diz a nós: se eu ou você pensarmos em usar uma couraça que não vem de Deus, que é imoral, que é profana, hoje o Espírito Santo de Deus irá tirar de você esta falsa armadura e irá revestir você com a couraça da justiça. Com a couraça da justiça. Mas o Senhor continua revelando a Paulo, mostrando a ele o calçado. Este calçado é maravilhoso, este calçado é especial, é um calçado diferenciado, é um calçado feito lá no céu, é um calçado extraordinário, é um calçado que te dá autonomia para você se preparar e ficar firme. É um calçado que tem quase como uma chuteira que te gruda e te dá segurança. Sabe por quê? Porque este calçado é o calçado da paz, ele te protege, é o sapato que te guia nesta jornada cristã. Este calçado, este sapato te faz correr, te faz ficar firme. Este sapato te leva à prosperidade, à segurança, ao shalom de Deus. Este calçado é o calçado da harmonia, é o calçado do equilíbrio. Ele é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Portanto, você e eu precisamos receber este calçado da paz. Alguns anos atrás, eu fui ministrar naquele congresso chamado Gideões Missionário. Há muitos anos atrás, nós estávamos ainda pastoreando em Londres. Eu fiquei muito impactado com aquele lugar. E com a plateia, com o público. Eu falei: Senhor, aqui eu não posso ministrar calçado. Eu tirei o calçado, tirei a meia e ministrei naquela oportunidade descalço. E quando terminei a ministração, no mínimo 4 pastores vieram para mim e falaram: você é louco? O que é isso? Que imaturidade! E realmente foi uma imaturidade da minha parte, mas eu me senti tão impactado, tão abençoado por aquele momento, que eu não me senti digno de estar ali com um calçado simples. Eu falei: Senhor, eu me entrego. Mas alguns de nós optamos por andar descalços, porque não conhecemos o calçado da paz. Não conhecemos este calçado que Jesus Cristo proporcionou para nós. E este calçado, deixa eu dizer para você e reafirmar, este calçado é exclusivo seu. Ele não irá realizar nada que seja maléfico aos seus pés. Ele não trará desequilíbrio. Este calçado é o calçado que foi conquistado lá na cruz do Calvário e produz em nós segurança, harmonia, paz. A guerra está acontecendo, os demônios se levantam, o barulho é enorme, o leão ruge, mas você está com o calçado da paz firme, olhando atentamente e esperando a direção, esperando a ordem do general dos generais, para que você arranque e saia caminhando e vivendo em plenitude de vida. Não ande mais descalço. Não ande mais descalço. O Espírito Santo hoje tem sapatos para nós. Sapatos para você. Sapatos confortáveis. Sapatos que irão te dar condição para continuar a caminhada. Ausência de paz, não. Ausência de paz, jamais. Você está calçado com o Evangelho da paz. Você tem a paz que excede todo o entendimento.
angústia jamais, solidão em nome de Jesus saia, tristeza saia, depressão vai embora. Eu tenho calçado, eu estou calçado com a paz que excede todo entendimento, e eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando porque Jesus me conduz, Ele é o meu calçado. E o apóstolo Paulo continua falando sobre o escudo da fé. Aqui existe um mistério tremendo. Por quê? Porque este escudo da fé, ele é e tem as suas características em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Samuel 17, 41 fala deste escudo. Salmo 16, 8 fala deste escudo. 2 Samuel capítulo 1, versículo 21 fala deste escudo. Mas este escudo tem um mistério extraordinário, porque a validação deste escudo, ela acontece quando estamos juntos. Quando estamos juntos, em comunhão, em koinonia. O escudo serve para a proteção pessoal, sim, serve. O escudo serve para nos guardar. Ele nos livra de toda vulnerabilidade. O escudo serve para nos mostrar e nos proteger dos inimigos. Mas a maior atenção e a maior intenção deste escudo é literalmente transformar na muralha romana. Eu não tenho aqui a imagem da muralha romana, mas os soldados, quando estavam em extremo perigo, eles se juntavam e fechavam e criavam a muralha. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a muralha, a nossa comunhão, a nossa koinonia, o amor um ao outro é o escudo, é o que nos protege. Então não vá para o centro espírita procurar ajuda, não vá para a macumbaria procurar ajuda, não vá para o pai de santo procurar ajuda, não vá para o inferno procurar ajuda. Sabe por quê? Porque você tem a igreja que te protege, a igreja que te guarda, a igreja que te orienta, a igreja que te fortalece, a igreja vitoriosa que irá para o céu. É isso que nós temos, este escudo extraordinário. E por último, o capacete da salvação. Lutas, provas, tribulações ocorrem na nossa mente, cai para o nosso coração, e caindo para o nosso coração, infelizmente, muitas vezes, geram pensamentos desnecessários. Mas o que acontece é que a igreja, infelizmente, muitos de nós optamos por usar um chapeuzinho diferente. Nós não queremos usar o capacete da salvação, nós estamos de olho no mundo. Queremos parecer com o mundo, querendo ser fashion. Não, o capacete da salvação não cabe para mim. E aí a nossa mente é atacada pelo dardo inflamado de Satanás. E as opções que Satanás propõe aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos lábios, são tão grandes que infelizmente nós somos devorados emocionalmente, esmagados por Satanás. Hoje, esse chapeuzinho aqui não é o seu. Você tem que jogar ele fora. Ah, pastor, mas sabe, eu não sou tão moderno assim, mas eu quero usar um outro chapeuzinho. Um chapeuzinho diferente. Eu sou diferente, pastor. Eu sou diferente, sou servo de Deus, sou diferente. Eu tenho outra pegada. A minha pegada, pastor, é não reconhecer o Velho Testamento. A minha pegada é dizer para você que Jesus Cristo, em alguns momentos, Jesus Cristo fez milagres, mas outros momentos, Jesus só fez e falou algumas parábolas. A minha pegada é diferente. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos chama e nos orienta e deixa muito claro para mim e para você que isto não é e não vem e não procede de Deus para as nossas vidas. Nós devemos estar revestidos com o capacete da salvação. Romanos 8:1, veja o que diz este capacete, veja as características deste capacete. Romanos 8:1, agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão o quê? Unidas em Cristo. Unidas em Cristo. Sou soldado, sou valente. Proteja os meus olhos, meus ouvidos. Estou pronto para a batalha.
não quero de forma nenhuma perder a visão. Aqui o Senhor me orienta. Aqui estou protegido, pode vir, pode vir, pode vir. A minha mente pertence ao Senhor. Senhor, eu ordeno, Senhor, que o Senhor faça presente no meu sistema neuronal. Senhor, eu ministro a Tua bênção sobre as minhas emoções. Senhor, visita o meu cérebro. Senhor, guarda os sentimentos, guarda as emoções, protege os meus ouvidos, unge os meus ouvidos, Senhor. E este capacete irá me levar, Senhor, à proximidade de Ti. Portanto, nesta manhã, use o capacete certo, que é o capacete da salvação. Deixe e permita que o Senhor te revista com este capacete, que é o capacete da cruz, é o capacete da regeneração, é o capacete da santificação, é o capacete da salvação, é o capacete da glorificação, é o capacete completo que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para nós. Aleluia. E em último, a espada do Espírito. Delet beit hesh. Delet beit hesh. Davar, porta, casa e prosperidade. Esta palavra tem exatamente isto. Ela traz paz, traz prosperidade e nos leva à eternidade. É a palavra de Deus, a espada do Espírito, a casa de Deus se manifestando a nós. É a casa de Deus mostrando para nós o caminho que devemos andar. É a lâmpada para os nossos pés, é o ouro mais refinado que o puro ouro, é a saúde para os nossos ossos, ela é a espada, é o alimento para a minha alma, é o alimento para a sua alma. Eu não posso e jamais abandonarei este alimento celestial, este maná celestial. É Ele quem me fortalece e eu não posso jamais abandonar a palavra viva de Deus. Não posso. Preciso amá-la, preciso ler, preciso praticar, preciso estudar, preciso compreender que sem ela nada sou. Armados e perigosos. Armados e perigosos. Volta na tela inicial lá, por favor. Veja o que diz essa tela inicial. A próxima. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçado da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada da palavra de Deus. Olhando para esta tela, eu vejo um outro texto, e é o texto que eu fui orientado por Deus para finalizarmos nesta manhã. O texto de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Todos vocês conhecem esse texto, que é o texto do Vale dos Ossos Secos. E aqui, o Senhor mostra a Ezequiel. Ezequiel sente a presença do poderoso Senhor, sente a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo leva Ezequiel através de uma visão em uma terra que estava coberta de ossos secos. Era um exército numeroso, mas no entanto não estava coberto com a armadura de Deus. E aí o Senhor desafia Ezequiel, e o mesmo desafio que o Senhor propôs a Ezequiel é o desafio desta manhã. Vamos ficar de pé. O Senhor disse a Ezequiel no versículo 1 e 2, Ezequiel, enfrente o seu problema. Ezequiel, eu mostrei para você tudo o que eu deveria mostrar. Agora você precisa ser realista. Enfrente o seu problema. Qual é a dimensão da crise que você está enfrentando, Ezequiel? Qual é a gravidade desses ossos sequíssimos? Qual é a gravidade que você enfrenta na sua vida cristã? Há quanto tempo você não usa o capacete da salvação?
Há quanto tempo você escolheu usar um bonezinho qualquer? Há quanto tempo você deixou de lado o capacete da salvação? Qual é a sua realidade? Este é o desafio que Deus faz a Ezequiel. E então Deus fala: olha, Ezequiel, veja só, os planos que eu tenho para você e para este exército não serão frustrados. Ouça com atenção o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. Ouça com atenção. Os planos que Deus tem para você, eles não serão frustrados. Não serão frustrados. Entenda isto. Pode demorar 10 anos, 20 anos, pode demorar 5 anos, pode demorar um mês, mas o plano que Deus tem para você não será frustrado. Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, o que Deus reservou para você está de pé, está firme, está valendo, e Deus honrará. Não importa a armadura, não importa o que está te faltando, o Senhor diz para você nesta manhã: honrarei o meu plano a seu respeito. E em último lugar, Deus diz a Ezequiel: mude a sua atitude. Mude a sua atitude, Ezequiel. Você precisa de visão, você precisa de percepção, você precisa de profetizar, Ezequiel. O Espírito Santo de Deus irá mudar a sua percepção hoje. Armados e perigosos, você e eu sairemos daqui conscientes que somos soldados sim, que estamos sim em uma batalha, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, nos revestiu e nós continuaremos firmes em Cristo Jesus, abençoando, sendo bênção, tendo palavra profética. Foi isso que o Senhor desafiou Ezequiel, e é isso que o Senhor desafia-nos nesta manhã. Eu quero, nesses poucos minutos que nos restam, eu quero perguntar aqui nesta manhã, quero perguntar para você: qual desses artefatos, qual destas partes da armadura está faltando para você? Qual? Você não precisa me responder, mas você pode orar juntos. Nós podemos trazer isto no altar, nós podemos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, hoje eu recebo esta armadura. Senhor, eu não quero mais usar a armadura fake, a armadura do mundo, mas eu quero a tua armadura, eu quero aquilo que provém de ti. Senhor, hoje eu decido ser revestido com a força do teu Espírito Santo. Senhor, hoje eu decido receber esta armadura completa. Onde está a primeira pessoa? Vem aqui à frente. Vem aqui, nós iremos orar juntos para o Senhor renovar a sua força, para o Senhor renovar a sua armadura, para o Senhor te fazer entender que você é soldado, para que você entenda que Deus tem um plano, um projeto na sua vida, e Ele não será frustrado. Não será frustrado, aleluia. Não será frustrado. Não será frustrado o plano de Deus. Enquanto nós louvamos, venha. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo, irmão, se atrás vem falar. Aleluia. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas não passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou.
Aleluia. Muitos de nós que estamos aqui nesta manhã, ouvimos esta palavra e o Espírito Santo revelou a parte que está lhe faltando. Talvez você não teve coragem para vir aqui, mas não tem problema. O Espírito Santo de Deus irá visitar você e revestir você com armadura especial nesta manhã. Depois desta oração pela palavra, nós iremos orar pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que estão passando por situações físicas, emocionais. Nós iremos orar pelo milagre da saúde. Mas agora oraremos por este novo pacto, esta nova aliança que o Espírito Santo tem para você, esta armadura extraordinária, e você continuará sendo armado e perigoso para o reino de Deus. Feche os teus olhos. Papai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na tua dispensação, no teu tempo. Nos colocamos, ó Pai querido, no teu projeto, que é maravilhoso, que é extraordinário, que é eficaz, que é poderoso. Pai amado, o Senhor nos chamou, nos escolheu antes que nós fôssemos formados, e aqui estamos como soldados. Paizinho querido, alguns de nós já não usamos mais o capacete da salvação, alguns de nós não compreendemos o escudo da fé, alguns de nós estamos descalços, alguns de nós nem temos mais cinto, Senhor da justiça, Pai, mas nesta manhã, o teu Espírito Santo, a promessa da tua palavra é que seremos revestidos do teu poder, revestidos da tua presença. Reveste-nos, reveste a tua igreja, reveste, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que estão nos acompanhando online, a cada um que está aqui presente. Pai amado, em nome de Jesus, nós recebemos esta palavra e te adoramos em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós iremos orar pelos enfermos. Se você que está aqui à frente não tem nenhuma enfermidade física, nem emocional, nem espiritual, pode voltar a seu lugar, porque os irmãos que têm enfermidade física, emocional, espiritual, virão à frente e nós oraremos. Muito simples, muito simples. Tem mais alguém doente, enfermo? Você que está com dor na coluna, uma dor na coluna inconfundível, uma dor na coluna irresistível, uma dor na coluna que não sai, vem aqui. Hoje Jesus vai tocar na vértebra, hoje Jesus vai tocar ali naquele lugarzinho e vai tirar a inflamação, vai descompensar aquilo que está apertando demais. Tem mais alguém aí enfermo? Pode vir que o Senhor Jesus está aqui e Ele cura. Ele cura. Simples assim. É milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Não perca tempo, não perca tempo. Você que está com um diagnóstico que parece impossível, um diagnóstico que parece difícil, venha aqui à frente, oraremos em nome de Jesus e o Senhor irá operar os milagres. Você que não veio, estenda a sua mão direita para cá e ore a favor dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Papai querido, a tua igreja, Senhor, estende as mãos. Nós oramos em nome daquele que era, que é, daquele que sempre foi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que levou ali na cruz do Calvário, não apenas os nossos pecados, mas levou toda a enfermidade, e é neste nome, por este nome, através deste nome, que nós ministramos a cura, e ministramos, Senhor, agora, em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade, repreendemos toda a doença, não interessa se é emocional, física, não
interessa se é espiritual, se é doença da alma, psicossomática ou não, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos agora saúde, 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 paz que excede todo entendimento. Senhor, nós ordenamos agora que toda dor saia em nome de Jesus, toda enfermidade saia em nome de Jesus, saia. A cruz, o sangue tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, e Ele nos lavou e nos curou de toda enfermidade. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo pelo milagre extraordinário desta manhã, o milagre da palavra, o milagre da saúde. Pai, nós te louvamos e celebramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.